ZYB 353, TV Antena 10, Canal 10, Teresina, Piauí. Funcionários da CEPIS ameaçam paralisar atividades a partir de amanhã em protesto contra o atraso dos salários. A decisão foi tomada em Assembleia Geral realizada na sexta-feira. Os servidores da empresa estão cobrando a diferença do salário do mês de agosto, que ainda não foi pago. Começa hoje o pagamento da taxa para o vestibular do próximo ano, na Universidade Federal do Piauí. A taxa é de 50 cruzados novos e pode ser paga em qualquer agência da Caixa Econômica ou Banco Econômico. O pagamento pode ser feito até o dia 9 de outubro, quando se encerra o prazo de inscrição para o concurso vestibular. Este ano, 300 alunos carentes estão sendo dispensados do pagamento da taxa, 200 em Teresina e 100 alunos em Parnaíba. O PL Partido Liberal inaugura amanhã em Teresina o Comitê para a Propaganda Eleitoral do candidato à presidência da República, o empresário Arquivo Domingos. O comitê vai ser instalado às 6 da tarde no Fórum Jockey Club. A extinção de órgãos públicos na reforma administrativa do governo. O governo retirou da Assembleia a mensagem da reforma para encaminhar os pedidos de extinção dos órgãos separadamente. Há muitos protestos contra a extinção de pelo menos 2 órgãos, a Comep e a Prodep. Daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente da Prodep, Ronaldo Frazão, para saber qual a verdadeira situação deste órgão. E os jornais impressos de Teresina não estão circulando hoje. No domingo, todos os jornais saíram com 2 datas, com validade também para esta segunda-feira. Vamos aos destaques, começando pelo Jornal da Manhã. Alberto planeja arrasar o PMDB. Taxa do vestibular 90 começa a ser paga amanhã. Você tem que ver aí que o jornal circulou ontem. A taxa começa a ser paga hoje. River vence 4 de julho e assume liderança. O jornal Estado também destaca o vestibular. Vestibular 90, pagamento da taxa começa amanhã. Proprietários ameaçam suspender atendimento nos hospitais do Brasil. Técnico acusa governo de beneficiar latifundiário. E jornal Correio do Piauí. Pepelistas atentos. Lucídio pode estar preparando um golpe. Lançado o projeto Cresça Criança. E o Jornal Diário do Povo destaca o seguinte na primeira página. Alberto classifica a intervenção de crime e traição contra ele. Crise na universidade é de responsabilidade intelectual. Lula diz que disputa o segundo turno com Brizola. No próximo bloco você vai ver a resposta do governador às críticas que recebeu do candidato do PMDB, Ulisses Guimarães, o candidato à presidência. O governador também vai dizer a atual obra mais importante do governo dele. Aguarde isso. Metrô de Teresina. No sábado, o governador Alberto Silva percorreu toda a área onde está sendo implantado o metrô. A repórter Cíntia Lages acompanhou a visita. Iniciadas em 87, as obras de construção do metrô ficaram paradas durante 9 meses por falta de recursos. O orçamento inicial é um dos mais altos do atual governo, 22 milhões de dólares. Esta semana, as máquinas voltaram a campo para fazer o trabalho de terraplanagem, a fase final da primeira etapa. O trabalho, feito em ritmo acelerado, animou o governador Alberto Silva. Ele visitou a obra em todo o seu percurso, 17 quilômetros e 400 metros. No caminho, conversou com os donos das casas que vão ser desapropriadas. No lugar delas, será construída uma praça de acesso à estação. Depois de concluídas aquelas escavações que já estão em fase adiantada, aqui vai funcionar a estação da Pissarra, uma das 12 do metrô de Teresina. Segundo técnicos da Secretaria de Obras, 12 mil pessoas deverão passar por aqui diariamente num dos 5 trens do metrô. Para eles, uma grande vantagem. O metrô, que vai fazer a interligação entre as zonas leste e norte de Teresina, vai também ser mais barato. Pelo menos metade do preço da passagem paga hoje pelos teresinenses nos ônibus da capital. Para pôr em funcionamento o sistema metroviário, o governo conseguiu 5 trens, cedidos pela Refesa, que divide os recursos dessa obra. Se o prazo de conclusão for mantido para o mês de janeiro do próximo ano, o prédio da velha estação vai ceder espaço à empresa metropolitana de transportes. Essa obra, estando pronta em janeiro, como esperamos, aí o governador pode trazer os trens e iniciar a operação de transporte ferroviário dentro do nosso capital, dando a Teresina o status de uma cidade, embora com apenas 700 mil habitantes, possuir já o embrião do seu grande metrô. Depois da visita, o governador disse que o metrô não é a obra mais importante do governo dele. O governador também concordou falar sobre política e concedeu longa entrevista à repórter Cíntia Lages. Confira aí. O maior programa deste governo
É o programa de atendimento à população pobre, aos lavradores do campo, com as 100 mil roças e água nas casas deles, as estradas. O metrô é uma obra urbana de grande significado, de grande importância social. Não tem dúvida que, sob o ponto de vista de engenharia, é a maior obra que já se fez dentro de Teresina, sem nenhuma dúvida. Transporta a capital do Piauí para o ano 2000, embelezou a capital completamente, tirou o trem de dentro da rua, que evita os conflitos de acidente, de atropelamentos que de vez em quando acontece. E mais uma coisa, para os que não estão entendendo bem essa obra, daqui a pouco vão passar 10, 20, 30, talvez 50 trens de minério por dia entre São Luís e Recife. E como seria a capital do Piauí com este inferno de trens passando dentro da cidade, atropelando ônibus, o povo e tudo mais? Esta obra tem, além disso, um significado transcendental, porque que a estrada de ferro vai transportar minério já começou. Eu mesmo outro dia parei ali na Frei Serafim e o tráfego ficou parado quase 10 minutos enquanto passava um trem de 50 carros. Quando começar a passar mais trens, como é que seria a cidade de Teresina? É bom que anotem isso os que criticam o metrô. Governador, o senhor vai responder às críticas feitas pelo candidato do PMDB, Ulisses Guimarães, de que o senhor teria traído o partido ao apoiar Collor? Eu acho que ele é que traiu o partido ao entregar a executiva do partido a um pessoal de esquerda que não tem nada a ver com o PMDB primitivo, que não tem nada a ver com aqueles que construíram o partido, como nós do PP, que fizemos a fusão. Acho que ali sim ele jogou fora do partido 40% de grandes eleitores, como o ministro Jader Barbalho, como o ministro Iris Rezende, como o ministro Carlos Santana, como os governadores como eu, Marcelo Miranda e tantos outros, que eles alijaram do PMDB. Por isso mesmo, apesar de todo o respeito que eu tenho para o doutor Ulisses, ele perdeu completamente. Está ficando em último lugar nas pesquisas do povo brasileiro, exatamente porque ele traiu os seus amigos da primeira hora. Se candidatou, se lançou candidato e não quis que 40% subisse no palanque dele. Palavras do senhor Valdir Pires, consolidada pelo próprio presidente. Logo, ele não pode fazer crítica a ninguém. Quem quer o Collor é o povo do Piauí, não é o partido. Eu apenas seguro o meu partido para que ele não se desagregue e se mantenha unido. Agora, o povo, as bases do partido, querem Collor e não Ulisses. Ele disse que está conversando com os moderados, inclusive com Iris Rezende. Com o senhor existe alguma possibilidade de entendimento? Nunca me procurou e procurar agora já é tarde. O momento dele procurar foi na hora da execução, foi na hora da eleição da Executiva Nacional. Ele ali não deixou nenhum moderado fazer parte da Executiva. E por isso mesmo é que apareceu esta esdrúxula intervenção que está aí, que não tem base jurídica nenhuma. O senhor vai aceitar a intervenção? Ninguém aceita intervenção e vamos deixar bem claro aqui nessa reportagem, no meio da linha do metrô, para ficar marcada para a cidade de Teresina. Nós não reconhecemos nem interventor, nem intervenção. Tudo aquilo que é nulo na origem não gera nenhum direito. O interventor ou os interventores que foram nomeados pela Executiva Nacional não existem. Eles não existem porque a Executiva Nacional não tem autoridade para fazer intervenção. Só quem tem é o Diretório Nacional. Como eles não convocaram o Diretório Nacional porque tinham medo, o Diretório Nacional jamais ia votar a intervenção, como eles tinham medo, nas caladas da noite, como quem está cometendo um crime, nomearam os interventores. Nós não vamos acatar interventor nenhum, não são interventores, não tem consistência jurídica nenhuma. Por conseguinte, o Diretório Regional do PMDB não toma nem conhecimento de intervenção. E mais, já entramos na Justiça e vamos derrubar na próxima semana. Governador, e as críticas feitas pelo deputado Luciano Nunes e pelos líderes de Oeiras que decidiram entregar os cargos, o senhor confirma que eles estavam sendo perseguidos porque escolheram Ulisses Guimarães? Nunca foram perseguidos. Essa história de Oeiras é antiga. Estiveram com todos os cargos do governo, dizendo sempre que não tinham nada no governo. Isso era a palavra que eles diziam. Até que um dia ficou claro
Eles entraram como interventores à noite, escondido, para trair o governador e o diretório regional. Claro, se traíram, evidentemente foram e quiseram sair do nosso convívio e pertencer a outro convívio. Foi só isso que aconteceu. Como é que ficam as relações agora entre o diretório regional do PMDB e a junta interventora? A junta não existe. Não existe a junta. Não existe. Mas ela foi nomeada. Não existe. Me diga uma coisa, se alguém que não tem poderes para nomear alguém nomeia, não vale. A Executiva Nacional, vamos repetir, não tem poderes para fazer intervenção no diretório. Não tem poderes, nem juridicamente, nem pelo estatuto do partido. Nomeou, cometer um crime e uma agressão, porque não tem competência. Quem não tem competência não pode nomear. Vocês estão enviando correspondências para os diretórios municipais afirmando isso? Os diretórios municipais não vão obedecer nada, ninguém obedece nada, porque essa junta interventora é uma junta sem consistência. Juridicamente não existem, são nulas. Eles não existem sob o ponto de vista jurídico. Logo, se não existe, ninguém obedece. Bom, pela entrevista do governador, dá para se notar que o Piauí está tendo 2 diretórios regionais do PMDB. No próximo bloco, nós vamos conhecer a verdadeira situação da Prodep. Aguarde um instante só. A extinção da Prodep tem gerado muitas controvérsias. Alguém diz que a Prodep não tem equipamento, está superada tecnicamente e também não ganha dinheiro para se manter. Nós vamos saber a verdadeira situação dessa empresa na entrevista agora com o presidente da empresa, Ronaldo Frazão. Bom dia, presidente. Bom dia, Marco. E então, qual é a posição do senhor que conhece todos o desenrolar da empresa, o senhor que assumiu e deu também uma vida nova à empresa a partir do momento que proporcionou mais trabalho? Ela merece ou não ser extinta nesse momento? Ô Marcos, eu acho que, antes de mais nada, se você me permite, eu queria fazer uma análise sobre como se passaram e como se foram formadas as empresas informáticas estaduais, até porque a decisão final, evidentemente, depende do governador do estado, que tem a última palavra. As empresas foram criadas todas em torno dos anos 70, no bojo aí da criação das estatais no regime militar, e elas tinham e têm uma função muito importante, que é a administração dos computadores de grande porte. Quer dizer, os computadores de grande porte, eles são de potência de processamento tal que eles podem ser compartilhados por inúmeros usuários. Vários órgãos podem ser utilizados no mesmo computador, o que leva a que os custos de processamento de dados no final seja mais barato do que você criar centros de processamento de dados em todos os órgãos. Eles foram criados basicamente para isso. Quer dizer, o maior cliente da empresa é, portanto, o Estado, a quem ela presta serviço. A Prodep, a gente conseguiu, eu estou muito contente com essa situação, modificar sensivelmente a nossa situação de equipamentos. Nós instalamos hoje uma IBM 4381, é o maior modelo instalado no Piauí. Ele, mais ou menos, em termos de capacidade de armazenamento de informações, ele é 8 vezes maior do que o que nós tínhamos, que estava completamente saturado. E nós temos, então, agora softwares, quer dizer, programas de banco de dados mais competentes. Nós temos hoje, em resumo, o que a IBM tem de melhor. Nós procedemos com a ajuda da própria IBM a uma reforma do nosso CPD, quer dizer, nós estamos acabando agora, nos próximos dias, a reforma de metade da área do CPD. E nós estaríamos, então, capacitados a prestar um serviço de melhor qualidade que nós prestamos hoje. Nós não fazíamos o trabalho, acredito, por questões de não dispor de equipamento. Mas o senhor está dizendo que ela não está equipada modernamente ou está equipada? Não, está equipada. Nós estamos, o que eu te disse, nós temos o melhor que tem a IBM hoje no Brasil. Os melhores softwares, o melhor equipamento da IBM nós temos hoje no Piauí. Então isso significa dizer que já há trabalho demais para deve fazer? Nós temos hoje, nós tínhamos um equipamento que estava saturado. Aí eu acho que talvez você tenha feito a confusão. Agora nós estamos com um equipamento que nos permite aumentar o volume de trabalho de serviço prestado pela Prodep. Sensivelmente. Isso que ele é bem maior. Então nós estamos começando a fazer alguns deles. Por exemplo, o Detran começa provavelmente no início de novembro a operar todo o sistema de trânsito com emissão de documentos de trânsito, DUT, dual, certificados de multas, todos os processos feitos a partir do Detran, através de terminais ligados no computador da Prodep.
Ô, presidente, e a situação da empresa, ela é deficitária ou não? Ela trabalha Não, ela não... o suficiente para se manter? Não, tanto elas não são deficitárias no cômputo geral, em todo o Brasil. Quer dizer, nenhuma empresa de informática estadual é deficitária. A empresa de São Paulo, por exemplo, é a 5ª maior empresa de serviços do Brasil na área de informática. A Prodep, nós somos o 5º maior, um dos 5 maiores, não o 5º, um dos 5 maiores, não sei qual hoje a posição, os 5 maiores pagadores de ISS da Prefeitura de Teresina. Acho que é um dado que ninguém sabia. Nós temos um cliente com dificuldades de caixa. Os serviços que nós prestamos ao Estado, ele terá que pagar alguém. Porque você teria 2 soluções, quer dizer, quando você pensa na instituição de uma empresa, se apresenta, no caso da informática, 2 soluções. Você privatiza a atividade ou você departamentaliza. Se privatizar, que seria uma solução, o Estado vai pagar um serviço mais caro às empresas privadas porque elas têm que ter lucro. E se o Estado não pagar, ela para. E o Estado terá que pagar. Quer dizer, nós temos, por outro lado, a departamentalização que é uma solução também. Agora é uma solução muito cara. Porque na medida que você departamentaliza a função de informática, você abre o leque de criação de departamentos em todos os órgãos. O que leva a uma solução extremamente cara, que o Piauí não tem dinheiro. Bom, presidente, o que determinou praticamente essa inclusão da Prodep no projeto de extinção de órgãos? Eu não sei. Não teria sido aqueles movimentos consecutivos de greve, paralisação que levam... Não, é normal. Eu acho que nós temos que, na democracia, conviver com o processo de greve. Isso aí não é motivo. Quer dizer, todos os processos de greve. Só que nossa greve é grave, porque uma greve de funcionários da Prodep tem consequências imediatas. Elas não são consequências para daqui a um mês. O computador pode parar. Não é por aí, eu não sei. Eu acho que existe no Brasil como um todo, existe uma pressão muito forte contra as empresas de processamento de dados. Uma das pressões que vem aí dos fabricantes nacionais de computador, porque nós somos uma empresa que invadimos um pouco, quer dizer, mantemos o Estado sob o controle das compras de computador, porque você reuniu nessa empresa, em todas as empresas estatais, estaduais de processamento de dados, de informática, você reuniu o que há de melhor de técnicos no Brasil. Você tem na DataPrev, certo? Todas as companhias federais estaduais. Quer dizer que a questão não passa só pelo âmbito político estadual, não? Isso é uma coisa que vai muito eu mais acho além. que é muito mais além. É muito, a pressão é nacional. A pressão em todos os estados acontece hoje. Porque a empresa privada quer pegar este filé mignon. O governo retirou a mensagem que dava a extinção dos blocos das empresas como um bloco. Ele retirou a mensagem e vai mandar separadamente. A partir de agora, você acha possível salvar a Prodep, a Comep, que também é outro ponto de muita divergência nesse projeto? Marcos, eu tenho tomado uma posição que é muito clara. Eu sou presidente da empresa, então eu sou parte integrante do processo. Seria muito desagradável eu, particularmente, tomar como presidente da empresa a defesa da empresa, porque ficaria sempre muito mal definido se estaria eu defendendo o interesse próprio ou o interesse maior da empresa. A defesa da empresa tem sido feita pelos funcionários da empresa. Tá? A Prodep tem 113 funcionários na sede. Nós não temos grandes problemas de pessoal, de excesso de pessoal. Nós temos uma carência enorme de técnicos. Nós temos carência, ao contrário, de toda a maioria dos órgãos do Estado. Então eu não sei o que o Estado vai fazer. O governador vai fazer uma decisão do governador. Eu não tenho participado desse processo. Presidente, eu queria saber, o senhor conhece o problema todo de computação? O senhor conhece o problema da empresa, particularmente, o que o senhor acharia nessa questão toda? Do ponto de vista de informática, de política de informática, eu acho que para o Estado do Piauí, especificamente, porque nós não podemos comparar o Estado do Piauí não com o Estado de São Paulo. Para o Estado do Piauí, a solução será manter a empresa de informática. A melhor solução e a solução mais barata. Porque o Estado, você terá que ter um computador de grande porte. Você tem uma ideia, Marcos? A folha de pagamento da Secretaria de Educação leva no computador de grande porte 12 horas para ser confeccionado.
Se você botar mini computadores, computadores menores, isso não dará tempo. Então nós temos, pelo prazo de certos serviços, que ter um computador de grande porte. E ele fica onde? A Secretaria de Administração, não sei, ela utilizaria o computador 10 dias no mês? Ou no Detran, que utiliza todo dia? Ele teria que deslocar esse Você teria que deslocar isso por um departamento para uma secretaria? Depois, quando você subordina a atividade de informática a um secretário, eu não sei se o outro secretário vai utilizar o departamento da outra secretaria para fazer o seu processamento de dados. O Estado do Piauí tem muito pouco recurso. Nós fizemos uma sala de computador agora, por exemplo, de 60 metros quadrados. O piso, que aliás até saiu no jornal, que eu teria trazido um arquiteto do Rio de Janeiro para colocar esse piso, um piso falso especial para a sala de computador, ele custa hoje 500 cruzados, no mínimo 1 metro quadrado. Ele está entre 500, dependendo do piso, e 900 cruzados, dependendo do piso. Mas isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Dependendo do equipamento, tem que ser feito. Quer dizer, aí o custo global é mais caro do que ter uma empresa. Bem mais caro. Bom, presidente, então fica, pelo menos, a opinião como técnico do senhor que a empresa tem que ser mantida. E eu agradeço a presença do senhor aqui e as expressões prestadas. Ok, obrigado. No próximo bloco você vai ver como foi o encerramento da CEPEM aqui em Teresina. Aguarde um instante. Mas, de modo geral, os comerciantes, os micro e pequenos empresários que estiveram lá não gostaram das negociações. Vamos ver. Para os micro e pequenos empresários, a feira não foi tão lucrativa assim. É que as pessoas olhavam, mas não compravam muita coisa. A gente só está mesmo fazendo propaganda, não tem venda, tá? Pelo menos está fazendo propaganda, né? Porque a gente vende confecções, né? Ponta entrega. Olha o pessoal que está vindo, tá? Só para olhar, sabe? E a massa em si não está comparecendo aqui, sabe? E as vendas estão baixas, mas a divulgação está ótima. Não sei se é a distância ou se é a cobrada aí, porque quem realmente compra é o povão, sabe? E esse povão não dispõe dos 6 cruzados da entrada. Lucro mesmo ficou para os donos de pequenas barracas de bebida. É que o refrigerante foi vendido por 2 cruzados novos. TV Antena 10, Canal 10, Teresina, Piauí.